E aí pessoal, meu nome é Thiago, mais conhecido como TX pelos amigos. Sejam bem-vindos ao meu primeiro workshop sobre audiovisual independente. Basicamente o que a gente vai compartilhar aqui junto? Eu vou compartilhar um pouco com vocês do meu aprendizado em toda a minha carreira. Tudo começou como se fosse uma brincadeira, como se fosse um hobby. Eu tinha uma câmera, eu ganhei da minha tia uma câmera de fita daquelas bem antigas. Quis produzir o meu primeiro material. Não fazia ideia de como seria, não fazia ideia de como fazer aquilo. E o que é que eu fiz? Não sei se vocês conhecem as câmeras de fitas antigas. Você não tem como, simplesmente apagar, como um cartão de memória, o conteúdo já gravado. Então, se eu errasse uma cena, eu teria que voltar a fita e gravar por cima. Foi desse jeito que eu fiz a minha primeira produção. Vou ver se eu encontro um trechinho aqui para mostrar para vocês. O que é isso? Mas o que foi? Não! Meu Deus! Muito punk e muito ruim. Por quê? Eu não tinha experiência, eu não tinha o equipamento adequado, eu não tinha quem produzisse e não tinha quem editasse. Porque como era na fita, todo o material que estava sendo gravado ali já era o material finalizado. Porque você não tinha como tirar de uma fita para passar para o computador, pelo menos eu não tinha essa condição de fazer, porque era uma coisa muito difícil e poucas pessoas sabiam fazer aquilo. Eu não tenho formação acadêmica, eu não tenho curso A, curso B, eu não tenho praticamente nada. O que eu tenho são experiências de vários erros, de várias tentativas, de vários acertos também. Nesse meio audiovisual, você vai errar bastante. Você que está iniciando, você que não tem recurso suficiente, você que não tem o apoio de um profissional, você vai errar bastante. Mas isso não te impede de continuar tentando. Eu errei muito. Eu não tive a ajuda de muitas pessoas. Algumas pessoas só foram como anjos da guarda para mim, me passando o conhecimento que eles tinham. Isso me permitiu que eu evoluísse, porque hoje em dia é tudo muito fácil. Hoje em dia é tudo muito entregue para você. Hoje em dia você chega no YouTube, digita lá Filmmaker, você tem toda a resolução do que é um filmmaker. Câmera tal, você tem lá todas as configurações da câmera. Transição, captação de áudio, captação de vídeo, iluminação, fotografia. Se você for no YouTube hoje, você vai ter noção básica para tudo. Eu não tive essa oportunidade no meu início. Eu tinha o quê? Amigos, curiosidade e um desejo incansável de produzir material, de produzir conteúdo. Então, se você pensa em fazer audiovisual, mas só aprender a parte teórica e não produzir nada, você não vai crescer. Se você pensa só em produzir a parte prática, em produzir, sem consultar, sem estudar, sem pesquisar, você também não vai aprender nada. Você vai estagnar em um ponto. Esses dois caminhos andam juntos, o conhecimento e a experiência. A experiência você adquire errando. O conhecimento você adquire pesquisando. E nos erros você também vai adquirindo muito conhecimento. Quando eu consegui a minha primeira câmera digital, essa aqui é uma TechPix, a câmera mais vendida do Brasil. Se você não tem uma, sinto muito. Eu tenho duas e elas ainda funcionam, viu? Essa foi minha primeira câmera digital, 3.1 megapixels, 16 megas de memória. Essa câmera aqui foi o início de tudo para mim na era digital, porque com ela eu já conseguia transferir as imagens para o computador e usar o fantástico aplicativo da Microsoft, o Movie Maker, para poder editar meu material. Se você não conhece o Movie Maker, dá uma pesquisada aí para você saber o quanto era difícil fazer qualquer tipo de material naquela época. E enfim, foi de produção em produção. Eu já tive muita ajuda de muitos amigos profissionais
que a gente conhece. Porque, querendo ou não, se você entrar nesse meio, você vai conhecer muita gente que trabalha, muita gente vai te considerar como concorrente, muita gente, você vai conseguir inimizade com muitas pessoas, porque é um meio assim que muita gente está entrando agora e muita gente, infelizmente, se trata como rival. O que eu não recomendo e o que eu não aconselho para ninguém é tratar um seu colega de trabalho como rival. Por quê? Porque é preferível que você tenha parceiros nesse meio do que rivais. Porque o parceiro você pode contar, um dia você vai ter 2 eventos, um dia você vai ter um trabalho que você vai precisar de alguém para te auxiliar, ou um trabalho que você não pode ir, mas precisa indicar alguém, que alguém está precisando. Você ter pessoas com quem contar, do que você queimar o filme do coleguinha. Isso é feio, né? Muita gente mesmo queima meu filme. Mas eu só desejo sorte para essas pessoas. Eu não sou o cara mais conhecedor do mundo, eu não sou o cara mais experiente, nem melhor, nem o profissional mais poderoso, como muita gente fala aí. Não sou. Eu erro muito, tenho muita coisa para aprender, mas tem uma coisa que eu tenho de montão mesmo, é a vontade de produzir. Seja qualquer coisa, seja um videoclipe, seja um vídeo de casamento, seja um vídeo institucional, seja um curta-metragem, uma série, música. Eu tenho esse desejo dentro de mim de produzir. Então, o primeiro aprendizado que você tem que levar para você nesse workshop, bastante simples, se você não tem o desejo de produzir, se você está entrando nesse mercado só para ganhar dinheiro, desista. Porque nesse mercado, no início principalmente, você não vai ganhar muito dinheiro. Você pode ser até que não ganhe nada. Eu, quando entrei nesse mercado, eu passei 5 anos recebendo praticamente nada, e o pouquinho que eu recebia era para reinvestir e comprar equipamento para poder melhorar as minhas produções. Eu pensava sempre em melhorar as minhas produções para que eu pudesse evoluir e assim produzir um material melhor. Minha filha chorando. A vida de filmmaker não é fácil. E se você for filmmaker e pai também, vai entender o que eu estou passando. Enfim, você precisa de equipamento. Se você quer mostrar um conteúdo de qualidade, você não consegue mostrar um conteúdo de qualidade se você não tiver um equipamento de qualidade. Mas o objetivo desse workshop aqui não é fazer super produções dignas de Hollywood, nem de caramba, a qualidade da câmera desse cara é fantástica, tal. Não. O objetivo desse workshop é produzir material com aquilo que você tem. Se você tem uma câmera, uma filmadora profissional, ótimo. Se você tem uma câmera fotográfica profissional, ótimo também. Eu não tenho uma câmera profissional, eu tenho uma semi-profissional, dá certo também. Eu tenho apenas um celular, também dá certo. O objetivo é produzir. A produção audiovisual, ela não depende apenas de uma câmera profissional, de vários equipamentos assim super potentes para funcionar. Ela só precisa que você tenha a criatividade e que faça bom uso do pouco que você tem. Imagine que você vai fazer uma produção de um curta-metragem, por exemplo. Ele tem uma duração aproximada de 5 minutos, são 6 atores e vai ter várias cenas de diálogos e uma cena de monólogo em movimento. Monólogo, para quem não sabe, é aquela atuação em que o ator ele está falando como se fosse para si próprio. Ele está interpretando para os espectadores de frente à câmera, ou de frente a um espelho, ou de frente a qualquer coisa que seja, e ele está fazendo uma interpretação sozinho. Imagine que vai ter uma cena de monólogo inicial e depois esse ator vai se deslocar a um local onde vai ter mais 5 pessoas. Logo, eu vejo que para essa produção eu vou precisar de quê? De uma câmera e vou precisar da captação de áudio, ou seja, um microfone, para captar 2 fontes de áudio diferentes. A primeira é a do monólogo e a primeira é do grupo de 6 pessoas. O que é que eu tenho para produzir isso? Vamos supor que eu tenho uma câmera, só que a minha câmera não tem entrada para microfone. Mas eu preciso captar o áudio, da melhor forma possível. O que é que eu posso fazer? Primeiro passo, a gente precisa ter um dispositivo para gravar aquele áudio.
Eu tenho um gravadorzinho da Sony muito simples que eu uso para casos assim, quando eu preciso fazer esse tipo de material, que ele tem aqui, ó, uma entrada e uma saída de áudio para monitorar, caso eu precise. Tem controle de volume. Eu posso gravar tudo aqui ou eu posso jogar o sinal direto para a câmera se ela tiver microfone, entrada para microfone. Se ela não tiver, eu gravo tudo aqui e depois eu sincronizo na edição. Mas suponhamos que você não tenha um gravadorzinho desse portátil. O que você pode fazer? Você pode muito bem usar o seu celular. Se você for fazer a gravação a captação desse áudio só com uma pessoa, para você ter a melhor qualidade de áudio possível, eu recomendo que você use um lapela. Existem vários tipos de microfone lapela: microfone sem fio, microfone com fio, microfone de 10 mil reais. E tem esse microfone lapela aqui que eu uso bastante, inclusive é com igual a esse que eu estou fazendo esse áudio aqui para vocês, que custou 30 reais. Isso mesmo, esse microfone custou 30 reais. Esse é um microfone para celular, um lapela para celular. Ele funciona muito bem se você inserir ele da forma que eu inseri aqui, por dentro da camisa, que você vai ter a melhor qualidade de áudio possível. Qualquer ruído de vento, essas coisas, já vai ser bastante amenizado pelo fato de estar por dentro da camisa, e ele vai pegar o som direto aqui do teu peitoral, então vai captar muito bem os graves. Esse microfone custou 30 reais e a qualidade de áudio dele é excelente. Então, para uma captação de áudio dessa, você só tem um celular, você compra um lapela desse e coloca no seu celular ligado no gravador, você vai ter praticamente esse mesmo resultado. No caso aqui eu estou ligando na câmera. Se você pretende usar esse microfone na câmera, então você tem que mandar refazer a ponta dele, porque geralmente o microfone para celular ele é P3 e ele vem um cabozinho que na ponta são 3 listras. Se você usar esse cabo na sua câmera, ele não vai funcionar. Então você tem que mudar o plug para P2, que é para poder entrar estéreo o som do microfone na tua câmera, beleza? Com isso você vai ter uma qualidade de áudio fantástica. Mas eu tenho um pouco mais de condições, a minha câmera já tem entrada para microfone, então na cena do monólogo você use o lapela dentro do ator aqui. Se o ator tiver vestido com camisa, você coloca por dentro da camisa. Se ele tiver sem camisa, aí você vai ter que fazer uso de outro equipamento, que é o microfone que a gente chama de shotgun. É esse microfone aqui, ó. Ele é um microfone condensador, ele é unidirecional. Aonde você apontar, nessa direção, na direção que você apontar, é onde ele vai captar o áudio com mais eficácia. Por exemplo, se eu estiver falando aqui com esse microfone, ele não ia captar o áudio tão bem como se ele tivesse direcionado aqui. Você já viu muito em filmes, em making-off de filmes, você vê o pessoal muito usando esse microfone aqui, assim, ó. Ele em cima e as pessoas que estão interpretando aqui embaixo. Por que o pessoal faz isso? Porque se esse microfone estiver reto, assim, apontado para a boca da pessoa que vai estar fazendo o diálogo, vai estar fazendo a interpretação, e tiver pessoas atrás dele, possivelmente esse áudio também vai ser captado pelas pessoas que estão lá atrás. Isso vai fazer com que você tenha um vazamento e um ruído muito grande de sons que você não vai gostar e não quer captar nesse momento do vídeo. Por isso que isso é colocado de cima para baixo, para a gente direcionar bem aonde a gente vai querer a maior parte da captura do áudio. Caso você esteja trabalhando em um evento, que seja um casamento, ou um formatura, ou alguma coisa que eu também faço bastante, e você não tem uma pessoa para ficar andando do seu lado, segurando o shotgun lá em cima, que seria bem complicado, bem difícil, principalmente para a pessoa que vai estar carregando o microfone, que é uma parafernália muito grande. Você pode pôr um microfone como esse, que também é condensador, ele funciona uma pilhazinha, e plugado já direto na tua câmera para fazer a captação do áudio. Lembrando que esse aqui, ele vai estar em cima da câmera assim, reto. Então ele vai captar todos os ruídos, todo o áudio que tiver no ambiente. Ele é um microfone para ser usado em eventos, em locais onde você tem que captar coisas rápidas e você não tem muito tempo para pensar em direcionar um áudio mais específico. Esse é mais utilizado em eventos. Agora falando sobre luz. Todo o material que você vai produzir, você precisa testar a iluminação, você precisa ver como é que vai estar iluminado o local, o ambiente que você vai gravar. Eu uso muito a luz do dia, que eu acho fantástica.
Você só tem que se preocupar com a fotometria. A fotometria é um assunto que pode ser tratado em próximos trabalhos, porque é uma coisa mais técnica e mais específica já para quem já tem uma câmera adequada que possa trabalhar essas configurações. No caso desse workshop aqui, a gente está falando mais em um contexto geral, para quem tem o desejo de produzir, mas muitas vezes só tem um celular. Alguns celulares você já consegue controlar a fotometria, que é ISO, velocidade do obturador, abertura, mas alguns não tem. Então, para não especificar muito a coisa e muita gente ficar se sentindo, por exemplo, constrangido por não ter o equipamento adequado, vamos pular essa parte para um próximo workshop. Mas todo trabalho que você for fazer, principalmente se for em ambiente interno, você vai precisar de luz. Tenho muita coisa que eu uso como iluminação. Esse aqui por exemplo, é um LED. Ele é um LED a bateria, pode ser a bateria ou a energia, que ele já tem uma plaquinha aqui em cima. Essa plaquinha em cima aqui, isso é um difusor. Ele serve justamente para a luz não entrar tão dura na pele da pessoa. Se eu tirar esse difusor aqui e ele jogar a porrada de luz na pessoa, é como se o sol estivesse batendo aqui nela e vai deixar a pele da pessoa bem, como se fosse marcada, bem marcada. Toda a oleosidade da pele, se a pessoa tiver, vai aparecer, vai transparecer. E com esse difusor aqui, não. A luz vai entrar bem macia, como essa luz que vocês estão vendo aqui agora. Aqui não é um LED como esse, é um softbox. Eu vou tentar jogar a imagem para vocês verem aí. Softbox é como se fosse uma caixinha quadrada, que nessa caixinha quadrada, na frente, dentro tem lâmpadas. Você pode colocar várias lâmpadas. O meu, por exemplo, tem 4 lâmpadas dentro. E na frente ele tem uma espécie de tecido, um tecido como se fosse um TNT branco, que ele vai receber a luz das lâmpadas e vai mandar para você uma luz bem espalhada. Ele vai espalhar a luz vai se expandir e não vai vir de forma direta para você. Ela vai vir bem espalhada, deixando essa iluminação do jeito que você está vendo, bem soft. Soft é bem suave. TX, mas eu não tenho LED e eu não tenho softbox. Mas eu preciso iluminar a minha gravação. Eu só tenho um celular. O que é que eu faço? Muito simples. Você pode pegar, não sei se vocês têm na casa de vocês, um abajur. Eu usei muito tempo isso. Um abajur que eu tinha, daqueles abajur da cabeça que é móvel. Aqueles bichinhos que é R$30, por exemplo, que vem um bocal para você colocar uma lâmpada. Pega um abajurzinho desse, coloca a lâmpada lá, e aí você compra um TNT, um pedacinho de TNT que é baratinho, R$5, sei lá, no máximo, não sei o preço. Um pedacinho só, coloca em cima da parte do bocal da lâmpada lá, coloca lá em cima, que você já vai ter uma luz muito melhor. Você vai ter uma luz já bem difundida e você vai conseguir já produzir um material com uma qualidade diferenciada. Vamos fazer nesse teste esses exercícios aí. Aí você pode me perguntar, vou voltar aqui um pouquinho para a parte da captação do áudio. TX, mas eu quero gravar uma cena em que a pessoa não vai ficar tão próxima do celular, tão próxima da câmera. Eu estou gravando com o celular e a pessoa não vai ficar tão próxima do celular. Ela vai ficar, sei lá, a 2 metros de distância do celular, e eu preciso captar o áudio de uma forma boa, bem captado. Mas o cabo do microfone ele é pequenininho. O que é que eu posso fazer a respeito? Muito simples, mas também bem baratinho. Você vai numa loja dessas de instrumentos musicais, que trabalha com sonorização, que faz cabo, e manda fazer um cabo desse, com a ponta P3. A preocupação é sempre essa, viu? Se vai gravar no celular, a ponta do cabo tem que ser P3. O outro lado tem que ser um P3 fêmea. Um cabo P3 fêmea, entendeu? Esse cabozinho aqui assim. Quando você chegar lá na loja, você fala, quero um cabo extensor P2 ou P3. Eles vão saber o que é e vão fazer para você. Você compra um cabo lá da distância que você vai precisar e vai funcionar da mesma forma. Eu tenho esse cabo aqui que eu sempre uso nessas produções. Eu não tenho lapela sem fio. Eu uso lapela com fio ainda. E eu uso esse cabo aqui quando eu preciso de uma extensão, de um espaço maior para poder fazer minhas produções. Estou usando, nesse momento, a câmera está mais ou menos uns 2 metros de distância de mim. E o microfone do lapela,
Não, o microfone do lapela não daria para chegar aí, então eu tenho um extensor aqui ligado para poder chegar até a câmera. Mas o cabo do meu microfone é P2. Eu estou trabalhando com uma câmera, minha câmera mirrorless. É uma câmera pequenininha, da Sony. Ela é maneirinha, mas a qualidade é muito boa. Só que eu preciso fazer uma imagem em movimento e eu não consigo controlar bem minha mão. Se você tem um pouco mais de condições, se você tem condições de comprar, eu recomendo que você compre um estabilizador de imagens. Isso salva a vida de uma pessoa que precisa fazer cenas em movimentos. Isso aqui dá uma vida totalmente diferente para o seu vídeo. Com imagens em movimento, cria uma dinâmica fantástica para o teu vídeo. O teu vídeo vai ganhar uma vida totalmente diferente. Desde que eu adquiri esse bichinho aqui, isso aqui não é tão caro. É para iniciante mesmo e é o que eu utilizo hoje. Eu já fiz muitos trabalhos com ele e estou satisfeito. Não penso em comprar um melhor tão cedo. Para mim já está me satisfazendo bastante. Mas caso você não tenha TX, eu não tenho condições de comprar um estabilizador de imagem, uma câmera dessa, eu só tenho o meu celular. Também existe estabilizador de imagem para celular, já vi até de R$500. Funciona? É bom? Cara, vai depender do teu uso. Tudo requer uma habilidade, até mesmo esse estabilizador aqui, numa câmera, se a pessoa não souber operar, não tiver a prática, ela vai tremer a imagem. Eu mesmo muitas vezes tremo. Isso tudo requer prática, requer muita dedicação. Então, volta àquilo que eu disse lá no início. Se você não tiver amor por aquilo que você está fazendo, se você não tiver vontade e dedicação, desista. Não entre nesse ramo. Se você for entrar nesse ramo só pelo dinheiro, desista. Só entre se for por amor. Se for por vontade de fazer. Eu ganho dinheiro com isso? Ganho. Mas muitas vezes eu entro numa produção só pelo prazer de estar produzindo. Muita gente conhece que eu sou amigo do Thiago Dionísio. De muito tempo a gente produz. Basicamente eu e o Thiago, a gente cresceu junto nesse ramo de produção, produzindo material, criando coisas com o que a gente tinha. Por isso que eu estou aqui hoje, para incentivar vocês a produzirem com o que você tem. Só tem um celular, então produza. A gente já produziu muita coisa no celular, já fiz clipes que eu não tinha eu tinha câmera, mas não tinha estabilizador de imagem para câmera. Mas eu tinha um estabilizador de imagens para celular. Então eu fazia imagens estabilizadas com o celular. Vou mostrar para vocês aí cenas de um clipe que eu fiz com o celular, estabilizando as imagens com o celular. Depois de um tempo você vai trabalhando, vai conquistando algumas coisas, vai conseguindo dinheiro e aí você vai reinvestindo em equipamentos, você vai crescendo e você vai conseguindo conquistar muitas coisas, muitos públicos e muito trabalho também. Coisas que todo filmmaker precisa ter. Ele precisa ter um tripé para poder estabilizar e fazer suas próprias produções. Ele precisa ter algum tipo de iluminação. Ele precisa ter algum tipo de microfone e gravador para poder captar o seu áudio. E ele precisa ter o dispositivo de gravação, que é a câmera ou o celular. Com esses itens, você já pode começar a produzir. E se você já trabalha na área, ou você está entrando no ramo, sei lá, de casamentos, você está entrando no ramo de eventos, eu também faço muito evento. E sou muito criticado por outros profissionais da área, dizendo que não gostam muitas vezes da trilha sonora que eu coloco num casamento. Que tipo, não gostam da maneira como entrego o material, às vezes parece ser um pouco amador, às vezes isso, às vezes aquilo. Eu recebo muitas críticas com relação ao meu trabalho que foge muitas vezes do padrão de outros profissionais aí fora. Por quê? Porque eu ouço muito os meus clientes. Um casamento, por exemplo, eu já fiz um trailer de casamento que eu mostrei para vários amigos meus que trabalham na área de produção audiovisual, que eles acharam as imagens fantásticas, gostaram muito das imagens, mas eles não gostaram da trilha sonora. Eles acharam que a trilha sonora era brega e que não combinava com as cenas. Por quê? Porque o vídeo foi produzido na praia de Baía Formosa. Foram imagens fantásticas do pôr do sol, muito bonito mesmo, com as árvores, a praia de fundo.
e a música era de Raul Seixas. Eu também achei que a música não combinava com o vídeo, mas não é eu quem decido isso. Não é eu quem decido a trilha sonora da vida e da história de uma pessoa. É ela quem decide. Se eu não estou criando uma história, eu estou contando a história de uma pessoa, a pessoa já viveu e faz parte da história dela, para ela aquilo é importante. Ou seja, todos os meus amigos que assistiram o vídeo não gostaram da trilha sonora, mas o casal, quando assistiu o vídeo, ele ficou maravilhado. Ele disse, cara, exatamente dessa forma, ficou perfeito, a gente chorou, a gente se emocionou aqui. Eu tenho vários relatos disso, só que eu não saio muitas vezes divulgando isso, porque na produção de um conteúdo, de uma história que já existe, a música, a trilha sonora, as imagens, elas têm que fazer parte da vida do casal e das pessoas. E muitas vezes a gente acha que aquilo que a sociedade impõe, aquilo que a gente acha que é correto, ou aquilo que ensinam por aí nas universidades como padrão de trilha sonora, padrão de imagens, é o correto. Mas na verdade, quando se trata do cliente, o correto é aquilo que faz parte da história deles. Se o teu cliente, eu não tenho ideia do que colocar na música, eu não sei o que colocar nessa música aqui, não sei o que combina, aí você tem abertura para sugerir. Mas eu sempre prefiro a sugestão dos meus clientes. Quando é um trabalho autoral meu, que eu estou criando, aí eu tenho que seguir algumas regras que fazem com que aquilo que eu estou produzindo de vídeo combine, que o áudio combine com aquilo que eu estou produzindo do vídeo. Então é isso, galera. Esse foi o nosso primeiro dia. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo dia. No próximo vídeo a gente vai falar sobre o processo de criação, como eu monto o meu processo de criação, como é que eu trabalho, algumas experiências que eu estou trabalhando atualmente e falar um pouquinho sobre o processo de finalização. Como a gente mencionou, ao final desse workshop, a gente vai fazer uma produção coletiva com as pessoas que se inscreveram e a gente vai produzir algum material juntos para ver como é que é o processo desde o início. E 2 pessoas serão contempladas com sorteio de um acompanhamento no processo de pós-produção, que é a parte de edição e finalização do material. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!